Bom dia, bom dia. Muito feliz por estar aqui, né, mais uma vez. E eu queria iniciar, irmãos, falando sobre algo que aconteceu, que eu fiquei muito feliz, porque, assim, o capítulo de hoje, né, do livro Patriarcas e Profetas, né, ele fala sobre a rebelião de Coré, tá certo? E nós temos, assim, uma responsabilidade como cristãos muito grande, tá certo? E aí hoje, aliás, ontem, né, eu fui jogar vôlei, né, com alguns amigos, ontem já um pouquinho tarde, já, da noite. Eu saí de lá, eram um pouco mais de 10 horas, e aí teve uma pessoa que estava assim, fazia tempo que eu não via, né, estava lá, e aí ele estava próximo de mim na rede lá do vôlei, disse assim, André Cardoso, homem de Deus, né? Ele usou essas seguintes palavras. E aí naquela hora assim eu abri os olhos, né? E eu não sei se já aconteceu com você, de alguém dizer assim, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, né? E o que eu quero dizer é que isso é uma grande responsabilidade que nós temos, né? De sermos chamados de homem de Deus, sermos chamados mulher de Deus, tá certo? Porque nós temos um grande testemunho a dar para as pessoas desse Deus maravilhoso, né? E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números, no capítulo 16. Números, capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim, ó. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se juntaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Irmãos, então assim, para iniciarmos, né? Coré, ele era da família dos coatitas, tá certo? Coré é da família dos coatitas, né? Descendente é, dos levitas, tá certo? Né? Em algumas gerações. E eles tinham, assim, uma função importante ali dentro do povo, junto ao povo, né? Aqui a responsabilidade deles era carregar os móveis do templo, né? Então, essa era a responsabilidade deles e era um privilégio, tá certo? Era um privilégio eles poderem carregar os móveis do templo. Então, eles participavam, estavam à frente ali na liderança junto ao povo. Só que Coré, ele começou a se rebelar, tá certo? Ele começou a se rebelar. E assim, é, na hora que ele foi se rebelar, ele não expôs de forma imediata o que ele pensava, tá certo? Que é assim que muitas vezes acontece dentro da igreja nos nossos dias, tá certo? Então, assim, primeira coisa que nasceu dentro do coração de Coré era a murmuração e a indisciplina, certo? Ou seja, ele começou a reclamar, ele reclamava das coisas, ele não estava satisfeito com, de como a liderança da igreja ela conduzia os serviços do Senhor, tá certo? E aí veio então a indisciplina, ou seja, ele começou a
observar que as leis que eram colocadas eram para ele, não serviam mais, tá certo? E aí eu pergunto para os irmãos, acontece isso hoje nos nossos dias, dentro da igreja? Muitos, né? Muitos. Na semana passada, o pastor Ruimar pregou na Central de Pacajus, né? E ele fez um alerta, tá certo? E esse alerta eu queria falar aqui para os irmãos também, né? Qual é o alerta? O alerta é que existe hoje uma ala, né? Um lado, pode-se dizer assim, progressista dentro da igreja, tá certo? E esse lado progressista, existem pastores conhecidos, existem cantores conhecidos, tá certo? Com a ideia e o pensamento de que algumas coisas da igreja, a liderança da igreja, ela não tem agido de forma correta, tá certo? Isso de uma forma geral e também pode ser de uma forma local. Então, o que acontece a partir desse momento? A partir que vem a murmuração e a indisciplina. Aí começa a vir a rebelião, que foi o que aconteceu com Coré, tá certo? E você começa a surgir novos grupos, tá certo? Com outros pensamentos, fugindo dos princípios bíblicos, acreditando que Jesus não é Deus, acreditando que o Espírito Santo não é Deus, acreditando que a liderança da igreja, ela não tem de forma correta conduzido a igreja nos caminhos certos. Você está entendendo? Isso, como eu disse, se deve de uma forma geral, né? Nós vimos aí a mensagem do pastor presidente, do pastor Ted Wilson, aí ela vem para a divisão, né? Até chegar a nossa união, associação e a igreja local. E aí, dentro da igreja local, vamos se concentrar aqui na igreja local, existe uma comissão que ela é instituída, né, pela igreja para que ela possa escolher os oficiais. E esses oficiais, eles são escolhidos para liderar a igreja no ano decorrente daquela eleição, tá certo? E no tempo de Coré, aconteceu isso. Então, foi ordenado por Deus para que Moisés e Arão continuassem na liderança da igreja. Mas, no entanto, houve o quê? A murmuração e a indisciplina. E aqui diz assim, que Coré tentou tomar a liderança de Moisés, a liderança dada por Deus, tá certo? A liderança dada por Deus, que é como eu disse, que é o que acontece hoje. E aí, só que, como eu falei alguns minutos atrás, quando vem a murmuração e disciplina, você não se expõe de forma imediata. Não se expõe de forma imediata. O que é que acontece? Que é o risco. Você pega e chega, a pessoa, né? Você não. A pessoa chega para o outro e diz assim, eu acho que a liderança do André na igreja Central de Pacajus não está boa. Ele tem feito isso, tem feito aquilo, ao irmão João, né? Ao Léo, que hoje é o outro ancião, não está boa. E aí começa a vir as reclamações. E você começa a falar, eles têm feito isso, mas não está legal, têm feito aquilo, não está legal. E começa a atrair adébitos para si. Começa a atrair pessoas para o seu lado no intuito de alimentar ainda mais aquele pensamento que não vem de Deus, para que comece a existir discordância dentro da igreja. E lá no livro Patriarcas e Profetas diz assim, foram bem-sucedidas em aliciar, tá certo? Que foi o que Coré fez. Ele começou a aliciar as pessoas. Pelo menos 150 príncipes, homens de renome, na congregação, com esse forte e influente apoio, sentiram-se confiantes em que fariam uma mudança radical no governo e melhorariam grandemente a administração de Moisés e Arão. Então, eles começaram a buscar defeitos, né? Conseguiram fazer com que outras pessoas, na mente dele, vissem defeitos também, tá certo? E aí se juntaram
né? E quando eles se juntaram, perceberam que o grupo já estava um grupo grande, né? Um grupo grande. E então, eles expuseram os seus pensamentos. A partir de então, eles expuseram os seus pensamentos. E assim, irmãos, muitas vezes é que acontecem as divisões dentro da igreja. É assim que se inicia as divisões dentro da igreja. Então, começa a existir movimentos dentro da igreja. E esses movimentos que não são de Deus, tá certo? Esses movimentos que não são de Deus, geralmente, você pode parar para observar, geralmente quem aceita esses movimentos são pessoas que estão dentro da igreja, mas estão o tempo todo reclamando da igreja. Estão, muitas vezes, sentando na mesa, almoçando, jantando e falando mal da liderança da igreja, falando mal dos membros da igreja, e os filhos, infelizmente, os filhos estão ouvindo e também se alimentando desses pensamentos malignos e acabam futuramente fazendo, sabe o quê? Saindo da igreja. Saindo da igreja. Tá certo? Então, muito cuidado quando você for abrir a boca para criticar a liderança da igreja. Quando você for abrir a boca para criticar os líderes e para criticar os irmãos da igreja. Ao invés de criticar, ao invés de estar fazendo um montinho, ao invés de estar falando para um e para outro, passe mais tempo. Nós devemos passar mais tempo, sabe como, irmãos? De joelhos. Mais tempo orando. Mais tempo buscando a Deus, buscando o batismo diário do Espírito Santo, buscando a presença de Deus. Não sei se os irmãos observaram, mas a fala do pastor Ted Wilson, né? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos eles são campeões em fazer pesquisa. A pesquisa diz que de cada 5 pessoas, 2 acreditam que nós estamos vivendo um tempo do fim. E essas pessoas, e essas 5 pessoas, elas estão incluindo pessoas que não são da igreja e muitas vezes que não são nem cristãos, tá certo? Logicamente, se essa pesquisa for para os cristãos, esse número ele tende a aumentar, né? E aí um fato interessante é que se nós acreditamos que nós estamos vivendo próximo do tempo do fim, então nós temos que passar mais tempo nos consagrando a Deus. E uma das formas, como o pastor falou, é de pelo menos orarmos 3 vezes ao dia. Tirarmos tempo para orarmos 3 vezes ao dia, pela manhã, meio-dia e à noite. E assim, se nós fizermos, nesse tempo que nós tirarmos para oração, para o nosso crescimento espiritual, devemos nós também orarmos pelos líderes da igreja, orarmos pelos representantes da igreja, para que aquele trabalho venha a ser desenvolvido para o crescimento da igreja, porque nós temos um só objetivo, porque o foco e a ideia é um só, irmãos, é a pregação do evangelho, porque a Bíblia diz assim, ó, que o evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Então, o evangelho tem que ser pregado. A partir do momento que o evangelho é pregado, que as pessoas entendem a mensagem e então virá o fim. Agora eu pergunto para os irmãos, como esse evangelho ele vai ser pregado se os líderes da igreja estão mais preocupados com problemas entre irmãos, problemas pessoais, problemas de discussões, problemas de ideias diferentes daquilo que Deus ordenou. Então, isso é uma das artimanhas que o inimigo coloca para que, se o líder ele passa mais tempo resolvendo problemas dentro da igreja, ele vai ter menos tempo para organizar projetos missionários, vai ter menos tempo para organizar campanhas de evangelismo, ele vai ter menos tempo para organizar as duplas missionárias, porque ele está passando mais tempo
resolvendo problemas existentes dentro da igreja, problemas que poderiam não existir, mas porque dentro do a partir do momento que existe o ciúme, tá certo? A partir do momento que existe o ciúmes dentro da igreja, o ciúmes ele dá origem à inveja. E aí a inveja, a rebelião. E quando vem a rebelião, aí o problema é maior. Tá certo? As pessoas, muitas vezes elas estão do lado de quem vai vencer. E muitas vezes eu acredito que na igreja você deve imaginar, já deve ter percebido, até mesmo que aqui tem alguns líderes, que quando existe um voto para alguma coisa da igreja, muitas vezes as pessoas levantam a mão e vai pela influência dos outros, do que os outros estão votando também. Se a maioria tiver, aí ele vai junto, tá certo? Ele vai seguindo ali, né? Vai junto. E na época de Coré, houve a mesma coisa. E aí, lá no livro Patriarcas e Profetas, diz assim, ó, a rejeição da luz lhe entenebrece a mente e endurece o coração. Então, a partir do momento que eu deixo de estar em comunhão com Deus através da leitura da Bíblia, do estudo da palavra de Deus, que é a luz que vai me dar entendimento para sabermos as coisas certas das coisas erradas. Então, a partir do momento que eu não estou em comunhão com Deus, então, quando vêm as ideias que são do maligno, tá certo? Então, o meu coração, por estar já um coração duro, então facilmente eu vou cair nessas artimanhas. Vocês estão entendendo, irmão? Como é uma sequência? Então, tudo se parte do momento que eu não tiro o tempo para estar em comunhão com Deus. Então, é uma sequência. Quando eu não estou em comunhão com Deus, quando o Espírito Santo ele não está agindo na minha vida, por eu não dar espaço para ele, tá certo? Lembrando, deixamos isso bem claro, quando eu não dou espaço para o Espírito Santo estar agindo sobre a minha vida, porque o meu coração não está aberto a ele é um coração duro, então facilmente, tá certo? Facilmente eu vou conseguir me alimentar das coisas malignas. Esses dias eu estava na igreja central de Pacajus, foi um dia de semana, eu cheguei lá, né, e a gente estava resolvendo algumas coisas lá da igreja, do Arrecadando ali, isso foi ano passado, no finalzinho do ano passado. Na hora que eu cheguei, que eu estava no portão, aí veio o carteiro. O carteiro foi e me entregou o material. Quando eu fui ver, irmãos, esse material era um livro, tá certo? E alguns folhetos, né? De um grupo, não vou dizer aqui o nome, até não ter curiosidade de querer ir lá olhar, de um grupo, e esse grupo, ele nasceu de dentro da igreja e ele é contra o Espírito Santo. E mandou esse material para a igreja, para a nossa igreja. Chegou lá, né? E aí eu peguei aquele material imediatamente, eu eliminei. E aí, se uma pessoa que ela já tem a tendência a ser um crítico da igreja, ela pega aquele material e ela começa a ler, e não que ela vai ficar com dúvidas, será que está certo ou será que está errado, mas é porque ela não está buscando a luz, que é para ter, o coração dela já está duro, então ela pode se alimentar da fonte errada, e ali, naquele momento, ela pode ser um alvo fácil das artimanhas do inimigo, tá certo? Vamos abrir nossas Bíblias ainda em Números, no capítulo 16, ainda, Números capítulo 16, vamos voltar aqui para a Bíblia, tá certo? Em Números capítulo 16, no verso 28. Número capítulo 16, no verso 28. Diz assim, ó. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou
a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morreram, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Tá certo? Capítulo 16, verso 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e o tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezam ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo o Israel, verso 34, que estava ao redor dele, fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Tá certo? Então, irmãos, foi o que aconteceu. Voltando aqui, fazendo aqui um resumo, né? Então, Coré, ele é da família dos coatitas, tá certo? Ele conseguiu aliciar várias pessoas, pelo menos 150 príncipes, no total ali 250 pessoas, né? Então, eles começaram a instigar que o rei, aliás, a forma como Moisés e Arão estava coordenando o povo de Deus estava errado. Então, eles fizeram aquele movimento. E outras pessoas se juntaram àquele movimento também. Porque eles acharam que aquele movimento era o movimento mais forte. Lembra quando eu disse lá no voto? Vai todo mundo junto com os outros. E isso é um risco. Porque é um risco? Porque essas pessoas que vai todos junto com os outros é porque elas não estão preparadas. Tá certo? Elas não têm opinião própria, elas não estão instruídas, então elas vão junto com os outros do jeito que se parecer melhor para elas, né? Então, eles conseguiram ali fazer aquela rebelião. E a partir do momento que eles chegaram até Moisés, como vocês viram nos primeiros versos do capítulo, ele se entristeceu por aquela situação. Ele disse assim: eu não acredito que isso está acontecendo, né? Como é que uma pessoa que está próximo de nós, liderando o movimento de Deus, ela nos trai? Ela vem com essas insinuações. E aí Moisés disse: se isso for de Deus, vai prevalecer. Irmãos, entenda uma coisa. Quando é de Deus, qualquer projeto, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, quando é de Deus, prevalece. Quando não é, destrói. Tá certo? Então, quando acontecer algum movimento estranho dentro da sua igreja, ore muito. Porque se for de Deus, vai prevalecer. Se não for, ele vai ser destruído. Porque Deus, ele é Deus. Deus, ele sabe todas as coisas. E aí, Moisés foi e disse, né, que se for de Deus, vai prevalecer, mas se não for, né, vai ser destruído, vai destruir. E aí, na parte final, no verso que nós acabamos de ler, a partir do verso 28, né, o que foi que aconteceu? Quando Moisés falou que se aquele movimento era de Deus, iria prevalecer, e se não fosse, a terra iria engolir eles e toda as suas tendas, né? Imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente, tá certo? Abriu-se um grande buraco e eles foram tragados sobre a terra, pela terra, né? Foram tragados pela terra. E aquela outra multidão que estava ao redor fez o quê? Fugiu. Fugiu porque teve medo de ser tragado também. Então, irmãos, para a gente ir encerrando aqui, tá certo? Então, assim, Coré, ele teve uma grande oportunidade. Ele estava próximo do sacerdócio, tá certo? Ele estava ali próximo das pessoas que
que serviam a Deus. Só que ele queria mais. Os olhos dele cresceu. Ele queria tomar o lugar de Abraão e de Arão. Ele queria ser, não queria ser só aquele homem que estava levando o material ali da congregação. Ele queria estar à frente, ser o primeiro da congregação. Vocês lembram de alguém ou de uma situação de alguém que queria ser maior do que Deus, de que queria estar à frente de Deus? Então, isso é obra de Satanás, isso é obra do maligno, tá certo? E aí, a partir do momento que Moisés falou e que não era de Deus e que eles afundaram, é isso também que pode acontecer com as pessoas que se rebelam contra as verdades de Deus dentro da igreja. Se na sua mente, no seu coração, você só pensa em reclamar, você só pensa, né, em falar mal, tá certo? Então, a tendência dessas pessoas, elas também serem mortas. A tendência dessas pessoas, elas não estarem nas mansões celestiais, tá certo? Então, ao invés de dividirmos, nós temos que aprender a nos unir. Nós temos as nossas diferenças, nós temos pensamentos diferentes, tá certo? E principalmente quando existe o espírito de liderança em pessoas diferentes dentro da igreja. Mas o que é que você tem que fazer? É que se nós temos ideias diferentes, nós temos que unir essas ideias, tirar o que tem de melhor de cada uma, juntá-las para o crescimento maior da igreja. Seja ela para o crescimento interno, seja ela para o crescimento externo, que é o principal de todos, que é a pregação do Evangelho, que é anunciar a volta de Jesus, que é falar do amor de Jesus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Até porque nós, como os filhos de Deus, nós temos uma grande responsabilidade, porque a partir do momento que eu sou chamado filho de Deus, que eu sou chamado de um homem de Deus, que eu sou chamado de uma mulher de Deus, a minha responsabilidade aumenta ainda mais, porque é um testemunho maior que eu tenho que dar. Então, irmãos, o nosso objetivo maior é salvar pessoas. E para nós salvarmos pessoas, nós temos que aprender a nos unir. E para nos unirmos, tá certo? Nós temos que estar com o coração aberto. Nós temos que estar com o coração cheios, transbordando do Espírito Santo de Deus, para que assim, irmãos, nós possamos, com um único e maior objetivo, cumprirmos a missão que foi confiada a cada um de nós aqui nessa terra. E nós possamos, nessa manhã, aprendermos com Coré, de que forma? De que não precisa nós estarmos criticando, não precisa nós estarmos fofocando, mas ao invés disso, nós podemos chegar assim para o nosso líder, o líder da igreja, o líder do distrito, o líder de seja qual for, e chegar e dar a sua opinião, mas sem estar precisando falando mal para um ou para outro, e também tirar tempo para orar por esses líderes, porque esses líderes foram constituídos por Deus para liderar a igreja aqui na terra. A igreja de Deus é uma igreja santa, tá certo? Embora tenha homens que são falhos, isso é natural, porque o ser humano é pecador, mas a igreja é de Deus, é a igreja santa. Nós não devemos falar mal da igreja de Deus. Nós possamos colocar isso no nosso coração e estarmos preparados, irmãos, porque logo, logo o Senhor Jesus irá voltar, irá buscar essa igreja, no qual nós tanto devemos amar, para estarmos juntos nas mansões celestiais. Se é o seu desejo, irmãos, que nós possamos orar cada dia mais por nós mesmos, pelos líderes da igreja, orarmos pela sala de oração e estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração para encerrarmos? Louvado seja Deus. Amém. Oremos. Querido Deus, nós sabemos, Senhor, que essa igreja é liderada por homens que são falhos, mas essa igreja é a igreja de Deus. É a igreja que guarda os mandamentos e que tem um testemunho de Jesus. E essa igreja não é uma igreja nascida por uma rebelião entre uma pessoa ou outra pessoa,
mas é uma igreja que nasceu de um movimento profético. Portanto, Senhor, essa igreja é a igreja de Deus. E o Senhor constitui homens para liderar. São pastores, são anciãos, são líderes de departamentos, são homens falhos, que carecem das nossas orações, carecem da nossa compreensão, e que nós devemos também, como membros, também como líderes, ajudá-los de uma forma ou de outra, para que a união ela possa prevalecer para o crescimento da igreja. Porque quando esses líderes passam mais tempo preocupados com problemas, eles tiram o tempo principal, que é de planejar a pregação do evangelho e de alcançar pessoas para o teu reino. Que nós possamos, nós que estamos aqui nessa sala, nós não possamos ser motivos para isso, pelo contrário, que nós possamos ser luz aonde quer que nós somos, que nós possamos ser homens de Deus, que nós possamos ser mulheres de Deus, e que através da nossa vida, nós possamos ser um testemunho vivo da presença de Deus aqui nessa terra. Perdoa os nossos pecados, nos dá uma manhã de alegria, de paz na tua santa e bendita presença, te buscando em espírito e em verdade, e que a mudança no nosso coração possa acontecer a cada dia, e nós possamos estar preparados para quando o Senhor voltar, para juntos subirmos com o Senhor para as mansões celestiais. Continue conosco, abençoa o irmão Dilena e a irmã Joana, que lideram essa sala, que o Senhor possa continuar dando sabedoria a eles, a guiar os irmãos que aqui estão para o crescimento espiritual a cada dia. Perdoe os nossos pecados, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.